Tropa de choque vai reforçar segurança na esplanada na votação da PEC do teto de gastos. Avenidas serão interditadas e 2.000 agentes vão participar do esquema de segurança nesta terça-feira. DFTrans reduz frota de ônibus durante férias escolares e tumultua a rotina de passageiros. Justiça nega pedido de abertura de inquérito contra Liliane Roriz por falso testemunho. Veja também, DF vai ganhar 5 creches em 2017. Apesar da boa notícia, mais de 20.000 crianças ainda aguardam na fila por uma vaga na rede pública. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Amanhã tem votação do segundo turno da PEC do teto de gastos no Senado. A sessão começa às 10 da manhã. O GDF vai bloquear as avenidas N1 e S1 a partir de meia-noite, para evitar confusão e quebra-quebra, como aconteceu no último protesto onde ministérios foram atacados por vândalos e carros foram queimados. A Secretaria de Segurança Pública vai montar um esquema especial com reforço da tropa de choque e também da cavalaria. Os agentes de segurança vão ficar em locais estratégicos na esplanada dos ministérios durante eventual manifestação contra a proposta. O repórter Rodrigo Nunes tem os detalhes ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. A PM também vai revistar os manifestantes, é isso? Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Vão ser revistados, sim. A revista começa a partir das 7 horas da manhã e vão ser revistados aí todo mundo que passar pela esplanada, aí incluindo manifestantes e também turistas, pessoas que estão indo apenas trabalhar nos ministérios. Não vai poder passar ninguém com materiais cortantes, como tesouras, facas, pedaços de pau também não vão poder passar. E quem estiver com o rosto coberto com máscaras ou panos também não poderão passar pela revista. A Polícia Militar pede compreensão a quem passar pela esplanada dos ministérios nesta terça-feira. Veja aí. É importante que todos entendam a ação da polícia e que todos os servidores também entendam que para a segurança, e visando evitar depredação pública e privada, como aconteceu, o trânsito nas avenidas S1 e N1 serão interditadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, a Polícia Militar pode disponibilizar até 2.000 agentes para garantir a segurança na esplanada dos ministérios nesta terça-feira. Como vocês podem ver aí no mapa, o esquema de segurança e de trânsito será muito semelhante ao que foi adotado no dia 4 de dezembro, que foi o último protesto aqui na esplanada dos ministérios. O trânsito será bloqueado a partir de meia-noite desta madrugada e o bloqueio segue até ali a altura da L4 Sul. Quem for de carro vai poder estacionar tanto na S2 quanto na N2. A PEC dos gastos públicos será analisada em segundo turno pelos senadores. Ela precisa, para ser aprovada, a PEC, de 49 votos. No primeiro turno, foram 61 votos favoráveis à PEC. Carol. Obrigada, Rodrigo. O DFTrans reduziu mais de 20% da frota de ônibus que circula nas ruas da capital. Hoje, muita gente foi pega de surpresa e, para não chegar atrasada ao trabalho, a saída foi usar o transporte pirata. A mudança acontece porque, segundo o DFTrans, a demanda é menor durante as férias escolares. A medida começou a valer nesta segunda-feira e vai durar 2 meses. Das 1.000 linhas ativas, 227 não vão rodar nesses dias. A intenção é reduzir a quantidade de viagens diárias, já que, segundo o DFTrans, nessa época do ano, a demanda diminui por causa das férias. Quem precisou de transporte público essa manhã sentiu a diferença e não ficou nada satisfeito. Já não tem, entendeu? E ainda reduzir, não tem mais, aí que vai ficar péssimo. Prejudica para quem trabalha, né? Porque é bem difícil a gente pegar ônibus quando já tem um grande volume, imagina diminuindo. E a gente que paga o preço. Vem um cheio demais, o idoso às vezes quer sentar, não tem lugar. E aí sofre esse problema logo no Natal.
Com a mudança nos horários e a superlotação dos ônibus, teve gente que apelou para o transporte pirata para chegar ao destino. Tá lotado, né? Tá muito demorado. Eu tive que pegar até pirata para vir para cá. Tá difícil. O DF Trans informou que houve uma redução de 20% da frota em todo o DF e que a medida sempre é adotada nos períodos de férias. Olha, o DF Trans iniciou um horário especial de férias dos ônibus. Na prática, vai fechar os olhos para empresas que reduzam ou retirem os seus ônibus das ruas. É uma espécie de presente de Natal para os donos das empresas do setor, que poderão, assim, diminuir as suas despesas. Nos casos dos ônibus ou da aviação civil, por exemplo, órgãos reguladores ou fiscalizadores estão sempre dispostos a tomar decisões em defesa dos interesses das empresas, em detrimento dos usuários que os sustentam. A ANAC, por exemplo, está ansiosa para diminuir ou suprimir direitos fundamentais de clientes de empresas aéreas, como a de levar malas em suas viagens sem pagar, ou de ter hotéis para longas esperas de voos adiados ou cancelados. Esses setores de transporte precisam urgente de uma Operação Lava Jato para lançar luz sobre as relações de órgãos reguladores com empresas que deveriam fiscalizar. Muitos moradores do DF estão preocupados em deixar a casa fechada durante a viagem da família. O número de roubos a residências aumentou mais de 46% até setembro deste ano. Por dia, pelo menos 2 casas são assaltadas aqui na capital, uma verdadeira dor de cabeça para quem pretende sair para descansar. Sheila morou em casa por 5 anos. Um dia, ao chegar na residência, viu que tinha sido roubada. A situação mexeu com a jornalista. Pior do que levar as coisas de valor, enfim, financeiro, também tem um valor pessoal. Então, fotos, coisas mais pessoais. É ruim saber que alguém foi invasivo, né? Alguém que não te conhece pegou coisas suas íntimas. Hoje, vivendo em um apartamento, os cuidados são redobrados para evitar a ação dos bandidos. Só que admite que antes de ter a casa invadida, não era bem assim. Eu tinha até o hábito de, às vezes, tô saindo, é perto, moro perto da minha mãe, conheço os vizinhos, vou deixar a porta aberta. E depois que você é assaltado, você coloca a mão na consciência. Então você fecha tudo, reforça grade, coloca travas. O número de roubos a residências no DF aumenta em janeiro e fevereiro. Foram 179 casos registrados nesses 2 meses em 2016. De janeiro a setembro, foram 683, contra 466 durante o mesmo período de 2015. O período de férias é uma senha, né? Para o bandido, ele sabe que as pessoas saem de Brasília, viajam bastante, e ele sabe que a vulnerabilidade vai estar apta para ele atacar. Grades nas janelas dos apartamentos, portões das casas reforçados, cerca elétrica, câmera de segurança. Todo tipo de proteção é importante, mas pequenos detalhes podem ser fundamentais para inibir ou facilitar a atuação dos bandidos. A primeira medida, né, que você deve tomar é avisar os vizinhos que você está viajando, né? Deixar um sistema de sensor de iluminação na casa de forma que quando anoiteça fique claro. Então vai inibir o bandido. Também a questão dos jornais, né? Você que tem aquela pessoa que tem assinatura de jornal, evitar a entrega do jornal naquele período para não gerar um acúmulo e ele perceber exatamente que não tem ninguém naquela casa. Outra questão é o sistema de câmera, né? Se você puder instalar aquele sistema de câmera moderno que mesmo distante você tem controle, né? E o famoso alarme. Agora, ou em casa ou em apartamento, é preciso sempre tomar cuidado e se precaver. A PM informou que o policiamento no fim de ano e durante as férias escolares vai ser reforçado com a operação de Natal. Disse que as rondas acontecem em pontos onde tem maior fluxo de pessoas no comércio e em bancos. A corporação informou ainda que reforçou a operação redução de índices criminais em locais e dias considerados críticos pela Secretaria de Segurança. A ação conta com mais 800 policiais nas ruas da capital. CPI da Saúde. Em último dia de trabalho da comissão, os deputados ouviram a ex-chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Saúde, Ellen Falcão. Ela negou participação nas irregularidades de pagamentos para empresas que prestam serviços de UTI aqui no DF. Veja. Os parlamentares interrogaram a ex-chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela negou que teve qualquer participação ilegal
no reconhecimento de dívidas de empresas que prestaram serviço de UTI para o GDF de dezembro de 2015 a julho de 2016, período em que ficou à frente da assessoria. Essas empresas receberam juntas cerca de 30 milhões de reais sob a condição de devolver parte do dinheiro para os deputados. A Procuradoria elabora um parecer, que é uma pergunta muito frequente. Aí ele faz um parecer chamado parecer normativo, envia para o governador assina, é publicado no DODF. Aí, nessa hipótese, eu tendo um parecer normativo, eu posso fazer o quê? A conferência dos requisitos, se encaixado naquele padrão. Então, nesse caso, a senhora fez isso? Não, de forma alguma, de forma alguma. Referente ao conhecimento dos 30 milhões de reais? Não, jamais. Isso daí é uma coisa que a JL jamais emitiria. Pode, não pode. Isso daí a gente tem, como eu falei, a gente tem um rito. O depoimento de hoje encerrou as atividades da CPI da Saúde aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os deputados entram em recesso parlamentar a partir do dia 16 de dezembro e só voltam quase 2 meses depois, no dia 2 de fevereiro. Para o presidente da CPI, as investigações iniciadas no início deste ano têm sido bem-sucedidas, ainda que alguns depoentes permaneceram calados durante as sessões. A gente não pode parar agora, a gente tem que avançar, temos que pegar essas denúncias, materializá-las e transformá-las em soluções. E hoje à tarde, o Tribunal de Justiça do DF negou a abertura de inquérito contra a distrital Liliane Roriz. A deputada Celina Leão pediu que a parlamentar fosse investigada por ter prestado declarações ao Ministério Público do DF por falso testemunho e por tentar impedir as investigações da Operação Dracon. O pedido aponta que Liliane poderia ter destruído possíveis provas que estariam no computador que ela utilizava na Câmara Legislativa do DF como vice-presidente. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que os objetos apreendidos na investigação ainda estão sendo analisados e determinou que a solicitação fosse encaminhada ao Ministério Público do DF. A assessoria da deputada Celina Leão informou que só vai se pronunciar depois que tiver acesso à decisão. Já a distrital Liliane Roriz disse que não vai comentar o assunto. A redução da pressão nas torneiras continua. Agora é a vez dos moradores de Águas Claras, Arniqueiras, Taguatinga e Riacho Fundo passarem por 2 dias aí com a água mais fraca. A medida continua até a CAESB entender que os reservatórios estão recuperados. Hoje o nível do descoberto atingiu 23% da capacidade e o de Santa Maria está em 41%. Para tentar afastar o fantasma do racionamento, a CAESB continua com os trabalhos de redução na pressão das torneiras. Nesta segunda-feira, as regiões de Águas Claras, Arniqueiras, Taguatinga e Riacho Fundo 1 amanheceram com menos água. O programa de redução começou no dia 23 de novembro em Ceilândia e já passou por 8 cidades. O objetivo da companhia é diminuir em até 15% o consumo da água. Por conta dos baixos níveis dos reservatórios da capital do país, a CAESB tem adotado essa alternativa para não deixar a população sem água. Mas vale a pena lembrar que essa medida não atinge hospitais e outros centros de saúde. Um homem de 54 anos foi encontrado nesta segunda-feira dentro de uma vala. Ele disse que estava no local há pelo menos 3 dias. O homem, identificado como Valdeci Soares de Oliveira, foi encontrado dentro desta vala na avenida que liga Taguatinga a Samambaia. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga com desidratação e fratura na perna esquerda. Um pedestre que passava pelo local viu as pernas do homem e pediu socorro. Os bombeiros disseram que o senhor não soube dizer como foi parar no local. Em Ceilândia, moradores protestaram no fim de semana para reclamar de um lixão a céu aberto no setor O. Há 8 anos, a população cobra uma pista de corrida no lugar do depósito de entulhos. De um lado, casas. Do outro, um espaço ocupado por madeiras, pneus, colchões e lixo a céu aberto. Esses moradores lutam para tirar todo esse entulho e transformar o espaço em um calçadão.
que a gente quer que ocupe aqui essa área para que o lixo não fique aqui, porque vem gente de todo lugar colocar lixo aqui. Já há mais de 8 anos que nós estamos nessa luta. Indignada com a situação, a comunidade do Setoró reuniu mais de 500 assinaturas na tentativa de ser ouvida. Mas até agora, nada de calçadão na EQNO 2. A gente foi na administração, foi no governador e nada de resposta. E disse que não tem nem previsão sobre o nosso calçadão aqui, que o povo está cansado de mau cheiro e muita doença aqui. Não tem condições de fazer caminhada nesse lixão aqui, é muito desagradável. Nossa equipe flagrou esse homem depositando lixo no local. Não está tendo um local para jogar o lixo adequado, por isso nós estamos jogando aqui. O lixo clandestino ocupa o espaço que podia ser de lazer para a população. E a proximidade entre as moradias oferece riscos à saúde dos moradores. Essas poças de água aí, cheio de lava do mosquito da dengue, então não adianta sair propaganda na televisão se a situação que nós temos aqui é terrível. A população garante que só vai parar de recolher assinaturas e com os protestos quando a demanda for atendida. Queremos calçadão! Queremos calçadão! Queremos calçadão! A administração de Ceilândia informou que o local sempre recebe limpeza, mas disse que são os próprios moradores que desrespeitam as regras e depositam um entulho no terreno. A administração esclareceu ainda que, no momento, há um processo de urbanização da área, mas não divulgou a previsão do início das obras. Para chamar o Cata Entulho, é só ligar no telefone 3472-9858. O uso de simuladores nas autoescolas começa a partir do dia 1º de janeiro. Além das aulas teóricas e práticas de direção, o candidato vai ser obrigado a fazer 5 testes no equipamento. Para reduzir o custo, as autoescolas estão alugando e dividindo entre si o simulador, que custa em média R$ 45 mil. A dúvida agora é quando o reajuste vai chegar ao bolso do consumidor. Parece videogame, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2017, quem quiser se tornar motorista, adicionar ou mudar de carteira, vai ter que pegar pelo menos 5 aulas numa máquina dessas. É o simulador de direção veicular, um aparelho que custa mais que um carro popular, entre 40 a 50 mil reais. Aquelas autoescolas que tiver dificuldade de adquirir o equipamento, elas poderão compartilhar com as outras autoescolas que já têm o equipamento, desde que assine o contrato e leve esse contrato para cumprir a formalidade, cumprir a legislação junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Tirar a carteira hoje gira em torno de R$ 1.500 entre taxa do Detran, exame médico e aulas. O dono de autoescolas diz que o uso obrigatório do simulador vai aumentar o custo das aulas, mas ele não soube informar quanto e quando esse repasse será feito para o aluno. As pessoas que não estão preparadas para as mudanças, normalmente eles reagem dessa forma. Mas vai encarecer. Com certeza, mas é um custo-benefício. O custo ele é mínimo se comparado com o benefício. A ideia do simulador é que o aluno enfrente algumas situações antes mesmo de encarar o trânsito de verdade. No meu caso aqui, estou numa avenida bem movimentada. Por enquanto está tudo bem, mas olha a chuva aí. O que a gente faz numa situação de chuva? Liga o limpador. Visibilidade diminui, é preciso atenção redobrada. Vamos aqui virar à direita. Abigail já está na 20ª aula prática e achou o simulador mais difícil que um carro de verdade. É diferente, é um universo assim meio que virtual, mas é interessante, né? Para a professora Vânia, essa história de simulador só foi criada para tirar mais dinheiro dos futuros motoristas. Eu acho que é desnecessário, né? Como eu te falei, eu acho que é para arrecadação de dinheiro, né? Porque você está lidando com vidas, então deveria ter mais aulas práticas, né? Para conscientizar o condutor. O Instituto Brasília Ambiental liberou a licença de operação do aterro sanitário Oeste, que deve substituir o lixão da estrutural. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. João, boa noite para você. Quando que esse novo aterro deve começar a funcionar, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, calcula que o local comece a funcionar a partir da 3ª semana de janeiro. Segundo o SLU, a previsão é de que até 1 ano e meio o novo espaço só receba entulhos da construção civil.
Até lá, o lixão vai continuar aberto. O órgão afirma que mantém o diálogo com os catadores da estrutural sobre o assunto. O novo destino do lixo do DF fica na DF 180, perto de Samambaia. De volta com você, Carol. Boa noite, até amanhã. Obrigada, João. Até. Veja a seguir, GDF vai inaugurar 5 creches no DF a partir de 2017. Depois do intervalo, hein? Até já.